Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, em especial do João Antônio de Carvalho, meu amigo João Piauí, que foi vereador em 88, 89, 90, 91, 92. Nós éramos em 13 vereadores. Muito honra a tua presença. Obrigado, venha sempre, viu, Piauí? Você sabe que a política, nós éramos do mesmo partido, PMDB. Vocês continuam no PMDB, né? Obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa, viu? Seu nome está marcado aí também nas placas da Câmara. Tá, obrigado. 68ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Todos os vereadores desta casa encontram-se presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 68ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual convido a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Que seu nome permaneça para sempre e sua fama dure como o sol. Que ele seja a bênção para todos os povos e todas as raças da terra o proclamem feliz. Seja bendito o Senhor, nosso Deus Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha da sua glória. Amém. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 67ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 7 de março de 2016. Presidente Rafael Aparecido Busqueiro. Vice-presidente Angélica Giovana do Carmo. Primeiro secretário Genesis Garbi. Segundo secretário Moacir Patrício. Aos 7 dias do mês de março do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2016, às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo, Antônio José dos Santos, Genesis Garbi, Jair Paulo Francisco, Claudelina de Souza da Silva, Moacir Patrício, Paulo Domingos Restanho, Silmara da Silva Soares e Rafael Aparecido Busqueiro. Assume a presidência o vereador Rafael Aparecido Busqueiro e secretaria o vereador Genesis Garbi. Logo após, o senhor presidente pediu ao secretário fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do regimento interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual convidou a vereadora Silmara da Silva Soares. A seguir, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Logo após, o senhor presidente colocou a devida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando sequência, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da mensagem 011/2016, que encaminha o projeto de lei 011/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades assistenciais sem fins lucrativos do município de Tabatinga e da outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto com objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da mensagem 012/2016, que encaminha o projeto de lei 12/2016, que autoriza o município de Tabatinga a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia São Miguel de Tabatinga e da outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura da mensagem 013/2016, que encaminha o projeto de lei 13/2016, que regulamenta o uso, a limpeza, a manutenção de terrenos, muros e passeios nos imóveis situados no município, apensa de maneira complementar a forma de armazenagem de pneus novos ou descartados, além de propor sanções ao particular quanto ao seu descumprimento e da outra providência. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto com objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes.
Logo após, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo 01/2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao deputado estadual Francisco Antônio Sardelli. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto com objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura das indicações 05/2016 do vereador Rafael Aparecido Busqueiro, 06/2016, 07/2016 da vereadora Angélica Giovana do Carmo. Na sequência, o senhor presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, tendo a vereadora Angélica Giovana do Carmo falado sobre sua indicação, dizendo que os moradores estão enfrentando uma situação complicada, pois convive com esgoto a céu aberto, o mau cheiro que o esgoto está invadindo algumas residências e até o momento nenhuma providência havia sido tomada. Falou também sobre o transporte gratuito para universitários, dizendo que algumas cidades da região oferecem e que, de acordo com a Lei 12.806/2013, o município de Tabatinga também poderia fornecer. Em seguida, a vereadora Silmara da Silva Soares indicou verbalmente que seja construído um ponto de ônibus nas proximidades do cemitério para abrigar os trabalhadores da usina que aguardam o transporte para ir trabalhar e não têm onde se proteger da chuva. Falou também sobre a venda de panquecas em prol à Santa Casa e todo o esforço dos funcionários para receber as verbas federais destinadas à entidade. Convidou a população para participar do evento esportivo que será realizado no Centro de Lazer em prol à Santa Casa e sobre a inauguração da nova sede da Guarda Municipal. Logo após, o vereador Antônio José dos Santos falou sobre o evento realizado em Tabatinga, sobre compras públicas organizado pelo Sindicato Rural de Bitinga e com a participação do SEBRAE, FAESP, Senar, CAT e a Protaba, contando com a presença do Sérgio Murilo, representando o deputado estadual Arnaldo Jardim, que foi de grande importância para a nossa cidade. Parabenizou o Grupo Agir pela iniciativa de organizar uma campanha para limpar os terrenos da nossa cidade, buscando evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Só uma pergunta, o Arnaldo é estadual ou federal? Tá? Secretário. Mas ele é deputado federal. É, aqui foi posto estadual. Se você percebeu no ler, também na hora de ler eu já percebi que tinha um erro aqui. Secretário da Agricultura. Na sequência, o vereador Jair Paulo Francisco agradeceu as palavras do vereador Antônio José dos Santos, parabenizou o executivo por ter enviado uma equipe para o bairro Vila Santa Cruz para realizar a limpeza dos terrenos e agradeceu aos seus colegas Ladainha, Valcir, Peterson Barleta, Jefferson Barleta, Alex Correliano e Adriano Lázaro, do Grupo Agir, pelo empenho na campanha de limpeza de terrenos baldios. Pediu à população que não façam descarte em terrenos baldios e que façam a limpeza em seus quintais. Em seguida, o senhor presidente falou sobre sua indicação para a reforma da Praça da Matriz. Falou também sobre o esclarecimento da rádio sobre não transmitir as sessões da Câmara Municipal e que essas continuam a ser disponibilizadas no site da Câmara. Falou sobre a inauguração da nova sede da Guarda Municipal e sobre os novos conselheiros tutelares que foram empossados no dia 11 de janeiro de 2016 para o mandato que terá seu termo em 11 de janeiro de 2020, e sobre a inauguração do Clube Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Jardim Planalto, e fez a leitura do ofício de pesar ao deputado federal Celso Russumano e o ofício de agradecimento pelo empenho na liberação da verba no valor de R$600 mil para a Santa Casa de Misericórdia São Miguel de Tabatinga. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referentes ao projeto de lei 011/2016. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 011/2016 em discussão, tendo a vereadora Silmara da Silva Soares falado sobre o projeto, agradecido ao executivo pela subvenção a essas entidades. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei 12/2016. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei 013/2016. Logo após, o senhor presidente colocou o projeto de lei 013/2016 em discussão, tendo a vereadora Silmara da Silva Soares falado sobre a importância desse projeto, agradeceu ao executivo pela elaboração do mesmo. Em seguida, o vereador Paulo Domingos Restanho solicitou a mudança da palavra fluvial por pluvial, pois esta foi colocada equivocadamente, e solicitou esclarecimento a respeito da redação do projeto.
Logo após o vereador Genésio Gar falou sobre o projeto, solicitou aos vereadores que a palavra fluvial fosse trocada por pluvial, para que o projeto pudesse ser votado e que a redação do projeto está correta de acordo com o seu entendimento. Em seguida, o procurador jurídico da Câmara também falou sobre o projeto e disse que, em sua opinião, a redação do projeto está correta. Logo após, o senhor presidente consultou o senhor secretário sobre a votação do projeto e esse disse que o projeto será votado. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente colocou o projeto de decreto legislativo 01/2016 em discussão, tendo a vereadora Silmara da Silva Soares parabenizado o vereador Paulo Domingos Restanho pela propositura do projeto e por ter aberto esse projeto aos demais vereadores. Logo após, o senhor presidente agradeceu ao deputado Chico Sardelli pelo empenho em trazer para a nossa cidade a Guarda Municipal. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a gravatura da ata, deixando a posterior e encerrou a sessão. E no dia 21 de março de 2016, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Queria aqui dizer, senhor presidente, que foi um equívoco meu aqui de ter colocado deputado estadual. Em tempo, corrige aí, deputado... Então, em tempo, aqui a gente coloca, na palavra do vereador federal Antônio, colocar secretário da Agricultura. Secretário de... Tá, ele exerce o cargo... Tá bom. Então, vou... Quem estiver acompanhando a sessão ordinária na internet, é o tempo necessário que nós vamos agora, o secretário vereador Genésio Sgarbi está fazendo os acertos finais da ata, inclusive tem uma correção no deputado federal Arnaldo Jardim, que é o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, e em seguida essa ata sendo aprovada, né, nós vamos depois colocar em discussão, já estamos corrigindo, e em seguida eu passo para a votação. Aqui? Ah, tá com ele? Ah, beleza. Tá bom. O que é isso aí? Tá certo. Tá. O que é isso? Verbalmente. Que TVG aqui é? Esse é medicinal. Tem outro do lá no túnel. Deixa eu pôr no São João ali no nosso. Então, Genésio, concluindo aí, por favor, Genésio. Então, ficou assim. Em tempo, o secretário corrigiu o equívoco, onde se lê deputado estadual Arnaldo Jardim, será secretário de Agricultura do Estado. Coisa daí. Em vez de deputado estadual, você colocou secretário. Secretário certo, de assim, Agricultura pessoal? do Estado. A ata está em discussão ainda. Alguém quer fazer uso da palavra sobre a ata? Então, eu coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Apertadinho aí, mas dá para assinar. Antes de passar para o expediente, quero agradecer muito a presença da terceira idade, que chegaram, já tinha iniciado a sessão, né? Mas obrigado por ter vindo, venham sempre. É um prazer enorme receber vocês, viu? Aí no finalzinho, a gente deixa aí, eu termino a sessão, vocês querem conversar e eu vou deixar à disposição. Tá bom?
No finalzinho eu já comecei a sessão. Eu tenho que dar... Tá? Eu agradeço. Obrigado pela presença. Viu? Então nós estamos assinando a ata, né? Enquanto os vereadores vão assinando, eu vou passar para o expediente. O secretário está em ordem? Está tudo certo? Pode começar? Continuar aí? Passando para o expediente, eu peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 14/2016, que encaminha o projeto de lei número 14/2016, que institui a modalidade de loteamento fechado no município de Tabatinga e dá outras providências. Mensagem 014/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Pelo presente expediente, enviamos a essa Igreja Casa de Leis, para a devida apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei que institui a viabilidade de loteamentos fechados no município de Tabatinga e da outras providências. Salientamos que, apesar de o município dispor atualmente de legislação que estabelece normas para a ocupação do solo urbano, a mesma não contempla a modalidade de loteamentos fechados. Em face da relevância da matéria, a fim de que os serviços que vêm sendo prestados pela entidade não cessem, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias de acordo com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município e que o mesmo seja apreciado em regime de urgência. Certo de contarmos com a anuência dos nobres edis, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Tabatinga, 10 de março de 2016, atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Começa a ler, começa a bater palma. Projeto de Lei 14/2016. Institui a modalidade de loteamento fechado no município de Tabatinga e dá outras providências. Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica instituído no município de Tabatinga o loteamento fechado para fim residencial, comercial e industrial, caracterizado pela separação da área utilizada da malha viária urbana por meio de muro, a qual deverá ser edificado em alvenaria de tijolos, blocos de cimento, devendo possuir no mínimo 2,5 metros de altura e a altura máxima de 3,5 metros, que deverão executados dentro dos padrões técnicos de engenharia estrutural, considerada a respectiva altura, suas fundações, pilares e vigas. Parágrafo único. Nos loteamentos referidos neste artigo não poderá haver uso misto. Artigo 2º. Os requisitos urbanísticos relativos à edificação nos lotes do loteamento fechado deverão obedecer às disposições da Lei Municipal 1395/2002, sem prejuízo das disposições constantes desta lei, devendo a condição de loteamento fechado ser manifestado quando da solicitação das diretrizes. Artigo 3º. O loteamento somente poderá ser fechado a critério do Departamento de Engenharia, sendo vedado o fechamento do loteamento que impedir ou tornar difícil o acesso a outros loteamentos ou bairros adjacentes, devendo as áreas institucionais ser doadas ao município na forma da lei. Parágrafo único. As áreas institucionais e dominiais serão construídas fora dos limites da área do loteamento, conforme interesse público, determinado pela administração pública municipal com acesso livre. Artigo 4º. É vedado o fracionamento de lotes, sendo permitido para os casos de unificação e nos loteamentos industriais. Parágrafo único. O fracionamento de lotes nos loteamentos industriais, a que alude este artigo, deverá obedecer às áreas mínimas previstas em lei. Artigo 5º. Caberá ao loteador executar dentro da infraestrutura proposta para o loteamento as adaptações de acessibilidade nas espações públicos e nas edificações de uso coletivo. Artigo 6º. Além das disposições constantes da Lei Federal nº 6.766/79 e da Lei Municipal nº 1.395/2002, relativas a loteamento e arruamentos, o loteador deverá instituir pessoa jurídica para a administração do loteamento, cabendo-lhe 1. As obrigações constantes do artigo 6º desta lei. 2. Manter portaria nos acessos principais. 3. Urbanizar vias e praças, inclusive arborizando-as. 4. Desempenhar serviços de conservação de vias públicas internas e outros que lhe sejam delegados pela Prefeitura Municipal. 5. As vias projetadas deverão articular-se com o sistema viário do município, assegurando continuidade das vias principais existentes ou projetadas de acordo com as diretrizes específicas definidas pela municipalidade. 6º. O loteamento não possua mais de 300 lotes. 7º.
São de obrigações do loteamento a instalação das referidas infraestruturas, compreendendo abastecimento de água potável, bem como suas interligações aos lotes, energia elétrica, iluminação das vias, rede de esgotos sanitários, pavimentação asfáltica, provida de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais, onde as referidas infraestruturas deverão ser previstas nos respectivos projetos previamente aprovadas pela municipalidade. 8º. A rede de esgoto, quando possível, poderá ser interligada no emissão existente, ficando sujeita à capacidade da rede, o que será analisado pelo Departamento de Obras. Em caso da capacidade não ser suficiente, o loteamento fechado deverá ter o esgoto sanitário tratado para ser lançado nos cursos das águas existentes, córrego ou ribeirão. 9º. Para o abastecimento da água potável, o loteamento deverá ser provido de um poço e um reservatório para atendimento do empreendimento e atender as diretrizes da municipalidade. 10. As redes de galerias de águas pluviais devem ser dimensionadas tecnicamente de acordo com o fluxo de águas previsto para as vias que comporão o loteamento, atendendo as diretrizes da municipalidade. 11. As vias de circulação interna do loteamento deverá ser realizada com pavimentação asfáltica dentro das normas do ABNT e tecnicamente apropriadas para a circulação previsto nas referidas vias e atender as diretrizes da municipalidade. 12. As vias de circulação internas do loteamento deverão possuir largura mínima de 7 metros de leito carroçável, pavimentado e 2,5 metros de passeio público de cada lado. Calçadas. E as avenidas deverão ter canteiros centrais com 3 metros no mínimo e possuir 2 vias de largura mínima de 7 metros de leito carroçável, pavimentada com 2,5 metros de calçada de cada lado da avenida, com as devidas iluminações ruas e avenidas. 13. A coleta de lixo interno domiciliar é de inteira responsabilidade do loteamento, o qual, após sua captação, deve depositar o material em locais apropriados, fechados e com ventilação e de fácil acesso ao serviço de coleta pública do lixo. 14. O acesso do loteamento deverá ser controlado por guarita e cancela dispondo de faixa de acesso. 15. As guaritas e cancelas, se possuírem cobertura, deverão ter altura mínima de 4,20 metros de vão livre, enquanto que o acesso para veículos à largura mínima de vão, entrada e saída, deverá ser no mínimo de 3 metros de largura, bem como ter passeio público de acesso e saída de pedestres independente. 16. Permitir a fiscalização pelos agentes públicos das condições das vias e praças do desempenho dos serviços constantes do inciso anterior. Parágrafo único. As áreas de uso institucional deverão ficar fora do muro, com acesso garantido ao sistema de entorno e serem adjacentes a áreas do loteamento. Artigo 7º. Para efeitos tributários, cada lote será tratado como prédio isolado. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a permitir por decreto e a conceder, mediante lei específica, o uso dos bens públicos que passarem ao domínio público por força do artigo 22 da Lei Federal nº 6.766/79, ao loteador ou sucessor. Parágrafo 1º. O loteador ou sucessor deverá instituir pessoa jurídica para gerenciar o funcionamento da permissão ou concessão que alude a este artigo. Parágrafo 2º. A permissão ou concessão mencionada neste artigo serão formalizadas através de atos administrativos próprios após a inscrição do loteamento no cartório de registro de imóveis. Artigo 9º. Além dos atos administrativos mencionados no artigo anterior, deverá ser lavrada escritura pública às expensas do loteador, devendo constar da mesma: 1. As obrigações constantes no artigo 7º desta lei. 2. Cláusula de rescisão da permissão ou concessão automática na hipótese de desvirtuamento das condições pactuadas. 3. Obrigação solidária do sócio da pessoa jurídica. Artigo 10º. Os loteamentos existentes no município poderão adaptar-se à presente lei, ficando excluída a exigência prevista no parágrafo único do artigo 6º desta lei. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tabatinga, 10 de março de 2016. Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 2/2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor Luiz Carlos Mota. Eu quero aqui agradecer, mas no momento eu falo, ao apoio dos vereadores. Por favor, Genésio, pode fazer a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 02/2016. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor Luiz Carlos Mota. Câmara Municipal Decreto. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Luiz Carlos Mota título de cidadão tabatinguense como homenagem de nossa cidade por relevante serviço prestado ao nosso município. Artigo 2º. A entrega de título a que se refere o artigo 1º se dará em sessão solene a ser convocada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Sala de Sessões João Martinez Filho, Tabatinga, 21 de março de 2016. Rafael Aparecido Busqueiro, presidente. Angélica Giovana do Carmo, vice-presidente. Genésio Gar, primeiro secretário. Moacir Patrício, segundo secretário. Antônio José dos Santos, vereador. Jair Paulo Francisco, vereador. Aldelinde de Souza da Silva, vereadora. Paulo Domingos Restanho, vereador. E Silmar da Silva Soares, vereadora. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço agora ao secretário que faça a leitura da minha indicação, número 8/2016, de minha autoria, do vereador Rafael Aparecido Busqueiro. Indicação 08/2016. Vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, com a máxima urgência, que seja feita a operação tapa-buracos nas diversas ruas dos bairros da cidade e do distrito de Curupá, e também que seja feita a limpeza das calçadas. Os pedidos estão sendo feitos para evitar danos aos veículos que transitam no município e também evitar o acúmulo de água para a prevenção do mosquito Aedes aegypti, causador de várias doenças. Sala de Sessões João Martinez Filho, 21 de março de 2016, Rafael Aparecido Busqueiro, vereador. Bom, agora eu vou colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores. Angélica Giovana do Carmo, Silmara da Silva Soares, Paulo Restanho, Domingos Restanho, Por enquanto não. eu reservo para falar no final. Então, com a palavra, a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a mesa aqui constituída, nossos amigos vereadores, ao público presente, as senhoras aí da terceira idade e ao nosso querido amigo ex-vereador dessa Casa de Leis, João Antônio de Carvalho. Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma indicação verbal para que se fosse colocada uma grade de proteção na ponte que liga a vicinal Curupá a Tabatinga. Está sendo ocasionados na nossa cidade muitos acidentes nessa vicinal, devido a essa ponte não ter uma grade de proteção. Então, devido a esse fato, está ocorrendo muitos acidentes, é por isso que eu peço encarecidamente para que seja tomado providências. De momento é só. Muito obrigada pela concessão da palavra. Vamos encaminhar após a votação, Angélica. A gente faz encaminhamento para o prefeito, tá? Com a palavra, a vereadora Silmara da Silva Soares. Só isso, vai falar? Boa noite, senhor presidente, Boa noite. Mesa constituída, nossos nobres vereadores, nossos companheiros Felipe, doutor Felipe, Tassiane, Lília, nosso público presente, as meninas aí da terceira idade, muito obrigado pela sua presença, voltem. O nosso companheiro aí, o seu João Antônio de Camargo, João Piauí? Carvalho. Piauí. Fala João Piauí.
João Piauí? João Piauí. Que foi vereador dessa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria aqui parabenizar, né, o Marquinhos Camargo, da Academia Muay Thai e Taekwondo, que realizou, então, né, como a gente tinha falado, nesse último sábado, ali no Centro de Lazer e Recreação, em frente à rodoviária. Foi muito bom, em prol à Santa Casa, teve um público muito grande lá presente, muitos atletas puderam mostrar o seu talento, e parabenizar aí o Marquinhos e toda a sua equipe, todo o pessoal que ajudou o Marquinhos, da Academia, então, Muay Thai Camargo, por essa iniciativa desse evento em prol à Santa Casa. Parabéns, Marquinhos. No momento era só, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, nada. Com a palavra, o vereador Paulo Domingos Restanho. Só 4 para mim, né? Você não precisa apertar, né, meu? Não, apertei antes de começar. Boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas que compõem a mesa, aos nobres colegas vereadores, ao público presente, representando a terceira idade, ao nosso amigo, como já foi dito aqui, João Piauí. Prazer recebê-lo aqui, seu João, e dizer que é muito importante para a gente ter pessoas como o senhor, que já passou por essa casa de lei, e entende o que é a luta de um vereador incessante, cobrando, porém, nós temos que entender executivo e legislativo. Muitas vezes as pessoas não entendem o que acontece lá fora, baseado nas cobranças nossas aqui do executivo, do legislativo, e o executivo não põe em prática, sabe-se lá por algum motivo, seja financeiro ou alguma outra dificuldade. Então, recebê-lo aqui hoje e falar para o senhor, que é uma pessoa que já passou aqui durante acho que 4 anos, não sei se na época se era 4 ou 6 anos, o senhor sabe muito bem o que é a luta de um vereador, o que é a cobrança. Agradecer a indicação da vereadora nobre colega Angélica. Essa indicação foi feita em 2013. As primeiras indicações que eu fiz aqui lá já tiveram vários acidentes graves. Então, uma das primeiras que eu fiz em 2013, e ela permanece na mesma situação, a ponte sem a proteção devida. Então, parabéns pela sua lembrança, e se quiser buscar nos arquivos, nós estamos aí. E muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria aqui de acordo com o artigo 94, senhor presidente, fazer um requerimento verbal que o senhor encaminhe para o nosso executivo algumas cobranças, que elas ficaram vagas, como eu disse, nós estamos aqui pedindo, solicitando, e muitas coisas não acontecem. Então, quando nós temos a oportunidade de estar nos manifestando novamente, sempre é bom estar relembrando. Nós tivemos, após uma grande luta, a visita do, então, Arnaldo Jardim, hoje secretário, como foi dito aqui, do Governo do Estado, secretário da Agricultura. Ele nos mandou para o distrito de Corupá um projeto chamado Acessa São Paulo e Acessa na Praça, o qual foi sob minha intervenção direta. Nós fizemos um levantamento, acompanhei isso aí, foi feito um croquis, foi feito um mapeamento, a empresa Vivo foi até o distrito, instalou um link naquele distrito. Esse Acessa São Paulo, as pessoas de lá teriam acesso à internet gratuita. Nós teríamos 7 computadores, 1 monitor e 6 para as pessoas que ali permanecessem, para curso, para agendamento. Isso daí seria de grande importância para as pessoas, uma vez que não tem internet. E o Acesso na Praça, que hoje todo mundo tem seu celular, e ele estaria acessando sem estar precisando entrar lá. Porém, para minha surpresa, isso aí não foi botado em prática. E eu preciso cobrar
Nós temos que cobrar, então eu gostaria que o senhor fizesse esse requerimento nesse sentido, junto ao Executivo, que se manifeste. Daqui a pouco nós estamos no período eleitoral, depois termina o mandato e não sabemos o que vai acontecer com isso aí. E a população do distrito continua lá sem internet, sem nada. Então, de nada valeu ir atrás, se mobilizar, pedir e a coisa não aconteceu. Na sequência, gostaria também de fazer uma outra cobrança. Quando foi inaugurado aqui o Tabatinga H, que foram entregues as casas, o nobre deputado Pedro Tobias, ele deu para o município de Tabatinga R$400 mil para fazer um centro multiuso. Haja visto que o distrito de Corupá não tem nenhum espaço que nós podemos estar fazendo alguma coisa. Se machuca algum jogador de futebol, tem que socorrer ao padre ou fazer alguma rifa. Se vai fazer um evento para qualquer outra coisa, tudo é o padre. Se vai ter uma palestra, tem que ser o padre. Então, esse centro multiuso, em conversa com o prefeito, ele entendeu que seria viável e a melhor condição que se colocasse isso aí no distrito de Corupá. Nós temos o terreno da creche, que ele foi utilizado só uma parte e restou uma outra parte. Foi feito um projeto nessa Casa de Leis, foi aprovado por unanimidade pelos nobres colegas vereadores que estão aqui, através do meu convencimento ao Executivo. Esse dinheiro está em conta, eu acredito que pelo menos há 2 anos, parado, e o centro multiuso, como o acessa, nós não temos notícia. Então, eu preciso, para estar dando uma satisfação para a população, saber se vai ser feito, se não vai ser feito, que manifeste isso aí por escrito, que aí sim a gente vai lá e posiciona a população. Da mesma forma, nós temos 50 casas populares pleiteadas já desde o mandato passado, passou pelo mandato do seu presidente, quando o senhor foi prefeito durante 10 meses, continua lá, não tinha recurso para fazer o levantamento, foi definida uma nova área, foi feito um outro levantamento, conseguimos um recurso, aí próximo a R$10 mil. A engenharia foi até o distrito de Corupá, mapeou o distrito, o poço, as distâncias, fez todo o mapeamento que precisava de engenharia para estar fazendo essas 50 casas, seu João. E nós continuamos aguardando isso daí. Eu peguei o prefeito e levei na CETESB, ele foi no meu carro assinar esse projeto. Assinou lá na CETESB, sem hora marcada, que tudo agendado. Por ser o chefe do executivo, o diretor da CETESB, o Jorge Carizia, abriu uma exceção e ele assinou isso aí para o distrito de Corupá. Então, nós não estamos aqui passeando, a gente vem aqui, cobra, pede, todos os nobres vereadores estão aqui, isso aí não tem lado A ou não tem lado B, como o senhor disse. O partido nosso é o município de Tabatinga, que compreende o distrito de Corupá, toda a área rural e todos os sítios aí. Então, nós temos 3 projetos no distrito de Corupá que não estão sendo colocados em prática. Uma vez que a vida da gente é corrida e corrida, nós não temos tempo para ficar de casa em casa ou na rua dando explicação para todo mundo, que o vereador ganha R$3.800 aproximadamente e não está fazendo nada nesse município. Então, eu deixo aqui o meu repúdio em função de 3 obras, até onde eu sei, os recursos estão em conta e as coisas não estão acontecendo. E eu me sinto lesado de alguma forma de ter um salário desse, de cobrar, de pedir e as coisas não acontecerem. Então, seu João, deixo aqui também as minhas palavras ao senhor, que o senhor transmita aos munícipes, entendendo como o senhor passou 4 anos aqui, o senhor sabe o que é ser vereador. Então, está aí a nobre colega, se for enumerar todas as solicitações dela, e as minhas, e a de todos os colegas, mais as nossas em função do distrito de Corupá. Nós ficaríamos aqui durante um período muito extenso. Então, a ideia não é essa, é posicionar o executivo para ele que nos manifeste, por escrito, vou fazer ou não vou fazer, porque
é humanamente impossível caminhar na rua vendo a política que nós estamos vendo no país, a situação que está e sendo apontada pelas pessoas, dizendo que políticos são todos corruptos e todos malandros. Eu não admito isso. Eu tenho uma família, eu tenho um nome a zelar e eu luto muito pela minha família, pelo meu município. Eu não fui pedir voto, eu pleiteei um mandato de vereador aqui no Legislativo e graças a Deus estou fazendo com a maior hombridade. Então eu não quero ser apontado. Para isso eu preciso por escrito disso aí, senhor presidente. Se o senhor fizer essa gentileza, vai ser de grande valia para a gente estar mostrando para a população que nós estamos trabalhando e nós temos por escrito. Vai acontecer ou não vai acontecer? Porque em palavras, em falácias, infelizmente, colocaram todos na mesma redoma e nós estamos todos taxados do que está acontecendo aí. E só para concluir, sou e sempre serei contra reeleição em executivo. Permita usar o seu nome, nobre colega Will. A ideologia do seu partido, do nosso presidente Lula, foi a melhor ideia que nós tivemos até hoje nesse país. Se o presidente Lula tivesse permanecido durante 4 anos, ele seria qualquer coisa assim, símbolo mundial. O que aconteceu no meio desse caminho? Não sabemos. Se por forças maiores, as pessoas, os colegas dele, infelizmente, o número excessivo de deputados, de senadores, cada um com uma ideia, alguma coisa, podem ter desvirtuado isso aí. Então, deixo aqui registrado. Estou triste com o que está acontecendo no nosso país, porque ele perdeu uma oportunidade de ser uma sumidade mundial com as coisas que ele colocou em prática no primeiro mandato. Depois nós passamos mais 4 anos, agora mais 4 da presidente Dilma e agora já está no primeiro ano aí do segundo mandato dela e nós estamos vendo o que está acontecendo. Salvo excessos, não estou aqui para questionar se o juiz está certo ou se está errado ou nada. Eu volto a reiterar, se não existisse a reeleição, esse senhor seria mundialmente, já é conhecido, mas seria mundialmente agraciado por todos. Isso daí pode ser perdido se surgir alguma coisa. E vejam que, de repente, existem tantas coisas grandes. Então, falando de um apartamento que essa pessoa foi uma única vez. Você vê o que é a vida de um político nesse país. Então, por isso que quando a gente tem a condição de cobrar e de fazer, vamos fazer. Vamos fazer e vamos cobrar. Então, muito obrigado por estar permitindo que eu o cite e fazer essa menção ao seu partido que eu teria que falar. Eu sou um grande admirador dele, porém, os dias atuais estão mostrando que as coisas não estão caminhando bem, mas a ideologia dele foi o menos favorecido, que é o que nós temos que pensar sempre. Muito obrigado. Nada. Eu tenho uma dúvida aqui, Paulo, sobre o requerimento verbal. A gente está consultando o doutor Felipe sobre a mudança da alteração que teve. O requerimento verbal vai fazer uma explicação, eu acho que o senhor tem que fazer por escrito e submeter o plenário para votação e encaminhar para o prefeito. Eu acho que é justa a sua reivindicação, só que a maneira de fazer, o senhor tem que protocolar por escrito, a gente colocar em votação. Mas eu quero que o doutor Felipe, por favor, dê explicação. É uma alteração no regimento, não foi? Não, na verdade, esse artigo não foi alterado na modificação do regimento, pela resolução 002 de 2015. O artigo 95, né, do regimento interno fala requerimento verbal, mas requerimento verbal não tem nenhuma hipótese de um vereador fazer um requerimento verbal para o presidente faz um requerimento, requerer para o prefeito. Esse intercâmbio não existe no regimento interno. Na verdade, requerimento verbal são hipóteses frente ao trâmite legislativo aqui. Tanto que o artigo 95 não prevê uma hipótese nesse sentido. Então, acredito que o ideal seria fazer uma indicação ou sim, mas o 95 é elenca hipóteses. Essa hipótese que o senhor fez não está no artigo 95. No 95 tem hipótese de requerimento verbal. É razoável mostrar um requerimento, senhor presidente da Câmara, requeira não sei quem faça isso. Esse intercâmbio, esse prolongamento da via do requerimento não é previsto. Ele pode chegar e protocolar, tanto que o requerimento tem muito mais, isso é uma coisa que eu até queria falar para todos os vereadores, o requerimento do vereador tem muito mais força
indicação, por exemplo. A indicação, o Will fez, o nobre vereador Jair, ele fez uma indicação a respeito de uma lombada numa rua, que estava com a água batendo na lombada e estava acarretando prejuízo para um determinado morador numa determinada rua, Luiz Roberto Felipe, o nome da rua, né? E eu fui lá e escutei, eles não abriram nem pasta, não fizeram nada. O vereador, o cidadão munícipe chegou lá e falou, olha, eu estou com uma indicação aqui que o vereador fez. O que vocês vão fazer a respeito? Não fazer nada, vocês têm que vir aqui protocolar o requerimento para depois iniciar o processo. Aí a gente se manifesta, mas a gente não se manifesta nem indicação dos vereadores. Então, isso já é outra coisa, mas o principal é disso. O artigo 95 não prevê essa hipótese de requerimento. Claro. Não, deixa eu só mediar, acho que eu já entendi. Felipe, obrigado pela explicação. Nós colocamos à disposição, estou aqui para isso, nós estamos aqui abrindo para todo mundo o espaço. Só que o requerimento, vereador, eu acho que feito, nós vamos colocar o seu requerimento em votação. Eu acho que é justo reivindicação. E encaminhar para o prefeito, aprovado esse requerimento, com 9 vereadores, eu acho que é muito forte. É um peso muito grande. Eu acredito, o senhor providencia o requerimento por escrito, a gente vota o requerimento, coloca ele para decisão do plenário, e se ele for aprovado, que eu acredito que vai, a minha ideia é que seja aprovado, eu sou favorável a isso, e vamos fazer isso numa situação, o senhor faz o requerimento sobre essas obras que o senhor está com dificuldade, o centro multiuso, né? O acesso a São Paulo, que o senhor tem lá também, que é o problema do digital lá, internet. Eu não sei como procedimento, a gente pede esclarecimento, doutor Felipe, por favor, obrigado pela sua explicação e espero que o senhor entenda isso. Eu posso até fazer, se o senhor quiser colocar como indicação, verbal, sim. Como requerimento, o senhor tem que protocolar, assim, e a gente coloca esse requerimento pela decisão do plenário. Fica a seu critério. Mas você pode usar a palavra. Posso? Pode. Não, eu já dei a palavra para ele. Não. Depois eu... O que foi? Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra novamente. O intuito é chegar o mais rápido possível no executivo para ele que se manifeste. A questão jurídica, está aqui o nosso procurador para nos orientar da melhor maneira possível. Se achar por bem fazer um requerimento para a próxima sessão, eu também estou de acordo. Se achar que nós podemos estar fazendo isso aí, se os nobres colegas vereadores gostariam de assinar ou não sei. Ou de repente eu e a Angélica, por ser voltado para o distrito, também estou à disposição para isso aí. E só lembrando, que está meio confuso, senhor presidente, precisava se conseguisse agilizar o nosso regimento interno e o que no site não está, então eu estava também. Então tá bom, aí já pelo menos a gente consegue se orientar um pouquinho melhor, tá? Então fica aí a critério do jurídico, do primeiro secretário, não sei se ele vai se manifestar, se tem uma via mais rápido para a gente estar passando isso aí para o executivo. Não precisamos de entraves, porque ele precisa saber, ele sabe, é sabido disso aí já há mais de 2 anos, e as coisas não estão acontecendo. Eu penso assim, o requerimento tem que ser escrito. Mas o secretário eu vou dar a palavra para o senhor, Genésio Sgarbi. Por favor, Genésio. Olha, pelo que eu vejo no regimento, salvo eu esteja enganado, mas requerimento, 2 tipos, verbais e escrito. Requerimento verbal, decidido imediatamente pelo presidente. O presidente decide, pelo que eu entendi isso. O nosso jurídico entendeu o contrário, Felipe, mas eu entendi isso. Verbais, decididos imediatamente pelo presidente. Escritos, decidido pelo plenário, decide em votação. Então, quem decide, se ele fez um requerimento ao presidente para encaminhar ao prefeito, eu acho que é o senhor que tem autoridade de decidir sobre o requerimento. Não, artigo 94. Então. Não, vamos resolver, já entendemos, senhor Genésio. Ele faz um requerimento por escrito, a gente coloca em plenário, é a melhor coisa. Eu já me coloco a favor também. Eu acho que tudo que o prefeito está deixando de fazer, aliás, está deixando muita coisa sem fazer, eu acho que tem que fazer a explicação. Já que não faz, explica.
Por que não está fazendo? Se está organizado, se tem que começar, se tem dinheiro, então nós precisamos fazer. Eu acho que o senhor faz o requerimento e coloca no plenário. E depois eu encaminho com o resultado da votação. Fica combinado assim. Se não ficar até discutindo o regimento, eu não vou confrontar nem meu secretário e nem o departamento jurídico. Pode ser assim? Fica melhor, com peso maior. Todos os vereadores aprovam esse requerimento, acredito que sim. E a gente deixa para outra oportunidade. Tá bom assim, secretário? Sim, senhor. Combinado? Sim? Então, vamos... Bom, eu teria mais alguma coisa para falar, mas eu quero inicialmente agradecer a todos os vereadores que colocaram assinatura no projeto da mesa para o Luiz Carlos Mota, que é o presidente da Federação dos Comerciários. É esse homem que cede a colônia para visitação lá na Praia Grande, é muito legal, eu fui lá. Ajudou a nossa igreja, ajudou o hospital. O Will, o Moacir estiveram comigo, a Angélica também. Vocês sabem, já vem nos ajudando há muito tempo. É uma pessoa que tem uma competência enorme. E é uma maneira de agradecer esse cidadão como título de cidadão tabatinguense. Obrigado pela colaboração dos senhores. Continuando, nós vamos passando para a ordem do dia. Eu peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, só, referente ao projeto de lei número 14/2016, que é o loteamento fechado. Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão, em reunião no dia 18 de março de 2016, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, acataram por unanimidade de seus membros o parecer de voto do senhor relator, uma vez que o projeto de lei 014/2016, que dispõe sobre a instituição da modalidade de loteamento fechado no município de Tabatinga e das outras providências, atende às exigências constitucionais, legais e regimentais. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 14/2016. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 18 de março de 2016. Genésio Gar, presidente, Jair Paulo Francisco, relator, Malcir Patrício, membro. Coloco o projeto de lei número 14/2016 em discussão. Olha, eu vou usar a palavra. Na mensagem, se os senhores quiserem acompanhar, tem o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo está escrito assim, ó. Salientamos que apesar do município dispor atualmente de legislação que estabelece normas para a ocupação do solo urbano, a mesma não contempla a modalidade de loteamentos fechados. Eu não sei por que está esse parágrafo, me chamou a atenção, mas foi discutido, já foi feito parecer desse projeto, e em nenhum momento eu quero atrapalhar a situação do município. Que seja feito mais... Eu estou vendo na mensagem. Agora, a minha opinião é essa. Eu vou votar favorável, se for o caso, desse projeto. Eu quero que a cidade tenha sucesso. Salientamos que, apesar do município dispor atualmente da legislação que estabelece normas para a ocupação do solo urbano, a mesma não contempla, a legislação não contempla a modalidade de loteamento fechado. Isso tem que ser uma lei própria, para o específico loteamento fechado. Então, mas está certo, ele está fazendo a lei própria, a mensagem só está falando. Então, esse loteamento não precisa ser fechado, qualquer loteamento. Não, esse é específico. Esse específico é fechado, já existe a lei de loteamento. Está fazendo uma específica. Bom, o seu loteamento é aberto. Tá. Até hoje não existe nenhum loteamento fechado. Não tem nenhum. Seria o primeiro. Não sou contra, eu tenho apenas uma colocação pela mensagem. Né? Agora, eu sou favorável. Pode falar, Paulo. Pode usar a palavra. Certo, mas não tem fechado, não tem. Está fazendo uma lei. Que é essa aqui. Muito obrigado pela concessão.
existe a Lei 6766, que é a Lei Federal sobre Loteamento. Essa lei é a que perdura aí na maioria dos municípios do país. Existem as diretrizes municipais, porém o nosso município nunca teve um loteamento fechado. Então agora está se falando em muro, em fechar em acesso e tudo, com relação ao cerceamento das pessoas nesse local. Porém, está dizendo aí que as áreas institucionais ficarão do lado de fora. Então ele não vai deixar uma área dentro do terreno fechado para fazer uma creche lá dentro, por exemplo, só para quem mora, ou uma quadra. Então está aí a adequação da lei. É uma lei que só está adequando as nossas diretrizes municipais. Para qualquer parcelamento de solo existe as diretrizes, baseadas em lei orgânica. Está lá, para qualquer coisa que for fazer. Testada, a frente do terreno, profundidade, dimensão, arruamento, inclinação e assim por diante, que é uma lei bem extensa. E agora nós estamos adequando para o loteamento para um condomínio fechado, o qual vai ter portaria, e aí segue nas normas que ele vai ter que contratar o jurídico e tal para estar fazendo isso aí, dando a sequência. Então, é cabível isso aí, sim. Muito obrigado. Nada. Além das disposições constantes da Lei Federal, estou vendo aqui o artigo 6º da Lei Federal 6.766/79, existe também, e da Lei Municipal 1.395/2002, relativos a loteamento e arruamentos. O loteador deverá instituir pessoa jurídica para a administração do loteamento, cabendo-lhe. Aí vem inciso 1, 2, 3, 4, que é o que o senhor falou. Então, existe a lei federal e existe essa lei municipal de 2002, combinando com as duas, a lei federal, que é de uma abrangência maior, e já existe uma lei municipal. Mas acho que não há necessidade. Quem tiver depois querendo consultar, o doutor Felipe já conseguiu essa lei. Já está aí arquivado, né? Essa lei 2002 foi aquela lei que exigia algumas exigências do loteamento, que antigamente não tinha. Entregava-se sem infraestrutura, água. Sem luz, sem nada, e o município que arcava com tudo. E a partir de 2002, então, dá exigência para o loteador. Certo, esclarecido. Mais alguém que faz uso da palavra? Importante debater, discutir e chegar num entendimento. Então, os vereadores é maduro, isso é uma Câmara que mostra que tem a capacidade de discussão, de entendimento. Não havendo mais vereador para usar a palavra, eu vou colocar, então, o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco agora o projeto de decreto legislativo número 2/2016 em discussão. Bom, eu já falei, né, do projeto de decreto referente ao título cidadão tabatinguense ao senhor Luiz Carlos Mota. Então, não havendo discussão, agora eu coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Aí nós vamos marcar a data para entregar esse título no momento oportuno, de acordo com as possibilidades do senhor Luiz Carlos Mota. Antes de encerrar a sessão, a ata fica... Já foi? Já foi. Colocou só o projeto do... Coloca o referido projeto em votação, decreto legislativo. Então coloca... Tem discussão, você não colocou aí. Desculpe então. Então eu coloco agora o referido projeto, decreto legislativo, número 2/2016, em discussão. Eu falei que eu já tinha mencionado sobre ele. Mas se alguém quiser fazer uso da palavra... Então, eu vou colocar esse referido projeto, que é o decreto legislativo, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A ata fica posterior. A ata fica posterior, senhor presidente. Tá, então nós vamos encerrar a sessão. Agradeço pela presença, mas a gente quer ouvir aí a terceira idade, e se o vereador quiser fazer alguma colocação, nós estamos aqui para ouvi-los. Obrigado pela presença, viu? Boa noite a todos. Está encerrada a sessão.